foi formulada é como se dá a convocação de todos os devedores de alimentos na multiparentalidade. Como nós sabemos, a questão dos alimentos, a efetividade continua desafiando os operadores do direito. E aqui a principiologia ganha uma especial necessidade de força hermenêutica. Não basta anunciar os alimentos, nós temos grande dificuldade de cumpri-los. E aqui se destaca, sobretudo, o princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes, proteção integral das vulnerabilidades, que se associa com o nosso tema estruturante central do nosso evento, parentalidade responsável, solidariedade, afetividade. Como todos nós sabemos, a gente parte do reconhecimento expresso da multiparentalidade no tema de repercussão geral do recurso extraordinário de Santa Catarina, que teve como relator o ministro Fux. Então, partimos, não estamos mais naquela necessidade de ficar colocando os parâmetros para dizer que seria sustentável a multiparentalidade entre nós. Na verdade, a gente já passa a afirmar a constatação da sua presença no nosso sistema jurídico, porque a tese fixada depois dos debates, não sem discussão, ficou daquele modo: a paternidade socioafetiva, declarado ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com efeitos jurídicos próprios. Assim está a nossa tese e, portanto, a partir daí que gera os efeitos. Então, podemos definir a multiparentalidade como aquela possibilidade de reconhecimento jurídico de dois vínculos de parentalidade concomitante com a mesma pessoa, ou seja, uma pessoa pode possuir ao mesmo tempo 3 ou mais, pais, parentes, ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, se todos os parentes, 2 pais e uma mãe, do mesmo grau, ou no grau imediato, vamos imaginar 6 avós, nessa hipótese que eu estou destacando, devem ser chamados para a efetividade do provimento alimentar? Começa a desdobrar a própria pergunta inicial. A necessidade de prévio registro no assento no registro de nascimento, para depois se determinar o dever alimentar? É possível acumulações de pensões alimentícias em tantos quantos forem os coabrigados? Na hipótese inicial, 2 pais e uma mãe, por exemplo? Todas essas perguntas derivadas da minha pergunta central. Prometo que algumas eu respondo. Haveria desconsórcio necessário entre eles? A preferência de pedido entre algum dos coabrigados, pai biológico ou pai socioafetivo? Se sim, o que determinaria essa preferência? A obrigação alimentar é solidária entre eles? Quem é parte legítima para chamar os demais ao processo? Então, são essas perguntas que hoje, retóricas, vão bater as portas das nossas práticas daqui uns dias, não nos parece? Estamos no momento do reconhecimento da multiparentalidade e logo teremos à frente essas questões de aplicabilidade da multiparentalidade. Então, parto aqui de uma notícia do IBDFAN, no nosso boletim, que foi de outubro. Tios avós conseguiram recentemente o direito de incluir seus nomes no registro civil de uma adolescente. Pais socioafetivos, eles são responsáveis pela moradia, criação e bem-estar de uma menina dos seus primeiros anos de vida. Não haverá prejuízo para o nome dos pais biológicos no registro que configura o caso de multiparentalidade. Os genitores romperam o relacionamento após o nascimento da menina, há 12 anos. A mãe foi morar no exterior, enquanto o pai, vivendo em Goiânia, não mantém proximidade com a filha. O juiz identificou que os pais socioafetivos prezam pelo melhor interesse da criança, decisão agora de outubro, noticiada aqui entre nós. Portanto, parto desse caso concreto, aqui até agora verídico, para perguntar sim, está sendo cuidada, provida, atendida
pelos pais socioafetivos. Mas e os pais biológicos não teriam dever alimentar? Como se daria as consequências, o pedido que se teria, e agora, daqui para frente, trarei conclusões que fiz em 3 blocos de conclusões, tentando trazer questões assim de modo didático aqui para essa exposição dentro do meu período de tempo que devo cumpri-lo, antes que a luz se saia, né, se esvai, entre nós ficaremos no escuro, se não cumprirmos devidamente o tempo. Então, enquanto a luz segue a nossa caminhada, digo que a acumulação de pensões alimentícias, em tantos quantos formos cobrigados, sem que haja entre eles litisconsórcio passivo necessário. Tanto quanto formos coabrigados, tem responsabilidade no dever alimentar. E aqui, desde logo, eu gosto de afastar a percepção de privilégio. Então, seria um privilégio o filho ter uma realidade multiparental? Eu acho curioso essas perspectivas, porque nunca a sociedade se preocupou enormemente que 27,5% das crianças brasileiras não tem pai reconhecido na certidão de nascimento e, portanto, não tem deveres, né, alimentares, sucessórios. E aqui na multiparentalidade logo se aponta um privilégio que me parece que não há. Nós temos que recordar que 52 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Ou seja, é evidente que a garantia da segurança alimentar, em vários casos concretos da determinação, enquanto muito até 30% da renda líquida comprovada, não atende às questões mais essenciais de sobrevida de tantas pessoas, que se estão numa realidade multiparental, dentro da sua necessidade, poderiam muito bem buscar todas as possibilidades dos seus múltiplos pares. Além disso, ao lado do direito a alimentos e sucessório e todos os demais, aqui, né, hoje é a conferência sobre alimentos, há uma reciprocidade. O filho também fica responsável eventualmente por dever alimentar a seus pais ou seus avós, ou seja, são ônus que se aplicam à realidade concreta desse feixe multiparental, que é a expressão da vida dessa pessoa e por isso que deve ser reconhecido perante o direito. Ainda se tomarmos o artigo 1696 e 1697, pode nos trazer uma consequência um pouco mais delicada. Pode ser que sejamos chamados a ter vínculos e deveres frente a um filho do meu pai socioafetivo, com o qual, o filho, eu não tenha essa socioafetividade. É literalmente o filho do pai, e não com o filho da mãe, que agora também está reconhecido com seu pai socioafetivo, teriam entre si um vínculo derivado da irmandade, seriam irmãos, contudo pode ser que entre esses irmãos não haja essa afetividade tal qual há com o pai socioafetivo. E eu afirmo, portanto, que afastada essa questão de preferência, não existe, afastada essa questão de privilégio, não há nenhuma preferência em qualquer tipo de parentalidade que impõe um dever de buscar primeiro frente ao pai ou alimentos, para que depois se pudesse buscar frente ao outro. Não há concorrência entre a filiação biológica e aquela socioafetiva. A tese de repercussão geral, ela nos vincula não só pela consequência, não exatamente pela solução do caso concreto, mas sim pela ratio decidendi. E uma das razões de decidir dessa tese de repercussão geral é que não há hierarquia entre filiação biológica e filiação socioafetiva. Não há preferência entre elas de recebimento dessa verba alimentar. Não há nenhuma ordem de prioridade, portanto, entre os múltiplos pais. Se a gente observar o artigo 1698, ele determina que, sendo várias as pessoas coobrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na medida dos seus respectivos recursos. Possível afirmar que, se um dos múltiplos pais pode suportar exclusivamente os deveres essenciais na pensão, deverá, pelo menos num primeiro momento, assim fazê-lo, para fins, por exemplo, de alimentos provisórios. A obrigação pode ser adimplida por qualquer dos coobrigados,
sem haver solidariedade entre eles. É uma outra conclusão. Por quê? Segundo o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume. Ou ela resulta de lei, ou acordo entre as partes. Portanto, aqui teríamos uma obrigação divisível e, portanto, não solidária. Vocês percebam que numa análise sistemática das nossas regras, à luz daquela principiologia que deve firmar as questões relativas a alimentos, nós encontramos as soluções, me parece, todas dentro do sistema. Não há litisconsórcio passivo necessário, podendo a ação ser ajuizada inicialmente em face de apenas um dos múltiplos pares. A hipótese do litisconsórcio passivo é facultativo e é a mesma polêmica que já enfrentamos face aos argumentos avoendos. Né? Se quando os pais não podem firmar, não estão com possibilidade ou de modo complementar o segundo grau de parentesco, se todos deveriam necessariamente ser chamados, ou isso é uma facultatividade. Eu sou da hipótese que não se trata de litisconsórcio passivo necessário, aqui me firmo minha posição, inclusive, frente aos avoendos, apesar de que sabemos que muita polêmica que ainda enfrentamos sobre essas questões. E aqui passo por uma segunda ordem de ideias, conclusiva daquelas perguntas iniciais retóricas derivadas da pergunta central. Afasta-se a noção de obrigação solidária, devendo se fixar na medida da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado, ainda que apenas um dos coobrigados, por ter maior renda, arque com a substancialidade ou integralidade da prestação. Ou seja, cada um dos múltiplos pares devem ser avaliados na sua possibilidade. E nessa proporção ser chamados às necessidades daquele filho. Se nós tomarmos de novo o artigo 1698, mas agora na sua parte final, afirma, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos seus respectivos recursos. E, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Então, avaliemos. É possível a divisão da obrigação alimentar, ainda que em valores distintos para cada responsável, observando as suas possibilidades. Múltiplos pares, segundo a cada sua possibilidade, dividindo os deveres alimentares. Ainda que se consiga atribuir a integralidade da obrigação apenas a um pai, surge o questionamento acerca da possibilidade de chamar ao processo os outros coobrigados. Quem é parte legítima para chamá-los a integrar a lide? Alimentante ou alimentado? Aqui se apresentam três hipóteses. Possibilidade de se pleitear alimentos apenas a um dos coobrigados, caso esse possa arcar sozinho com a integralidade da prestação. Vamos imaginar que os outros estão sem possibilidades ou com integral possibilidade de assim satisfazer a necessidade dos alimentos. Possibilidade de já, no pedido inicial, chamar todos os coobrigados para arcarem na proporção dos seus recursos com os alimentos. E, finalmente, a possibilidade de ajuizamento da ação em face de um devedor, podendo esse chamar os demais a integrar a lide. Da leitura do artigo 1698, vê-se que a autorização para o réu chamar as pessoas coobrigadas deve provar, nessa hipótese, a sua impossibilidade de pagamento exclusivo fixado, justificando o chamado, aquela expressão do chamamento atípico, né? Não é um chamamento das hipóteses expressamente previstas. Contudo, abriria-se essa possibilidade em virtude da afirmação que, frente àquela necessidade, não há uma possibilidade de pagamento integral. Num conjunto terceiro de conclusões, análise probatória da verificação de sinais exteriores da parentalidade socioafetiva deve ser anterior à determinação do dever alimentar. Contudo, não há necessidade de prévio assento no registro de nascimento, conforme o meu entendimento.
Nós sabemos que em agosto deste ano, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento 83, que promoveu ajuste naquele reconhecimento da filiação, da filiação socioafetiva extrajudicial, que pode também ser multiparental. Como a medida só é autorizada em cartório, a parentalidade socioafetiva de filhos acima de 12 anos apenas agora é permitida. Anteriormente, não havia esse limite de idade. Pois bem, vimos decisões judiciais que reconhecem a multiparentalidade e vimos a possibilidade rapidamente que é possível fazê-la diretamente em cartório. Contudo, a parentalidade socioafetiva nem sempre é oficializada. A afetividade é consubstanciação da materialidade do afeto por meio de eventos exteriorizados, captáveis, dimensionados pelo direito a partir da verificação de existência de fatos signos presuntivos da afetividade, segundo o nosso querido Ricardo Calderon. Ou seja, são aqueles sinais exteriores da vida, da realização que forma a possibilidade do direito do seu reconhecimento de efeitos jurídicos. É a noção contemporânea da posse de estado de filho, que é a expressão cunhada entre nós pelo professor Fachin, que sempre advertia que ela precisa de publicidade, continuidade, ausência de equívoco, visibilidade que se dá na ambiência social, que deve ser contínua, ainda que não atual. Os fatos, enfim, dos quais se extrai a existência da posse de Estado não devem causar dúvida ou equívoco. Contudo, no meu entender, não é necessário o registro, e isso deriva da própria tese de repercussão geral, que afirma: a paternidade socioafetiva, lembrando, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento da filiação concomitante baseada na origem biológica. Feitos da paternidade socioafetiva declarada ou não em registro. Acredito, portanto, que, a título de exemplo, uma mãe, uma criança representada pela mãe, pleiteia alimentos do padrasto, havendo entre eles socioafetividade. Insisto, havendo entre eles socioafetividade. Não acredito que o simples fato de ter família recomposta geraria multiparentalidade, né? Aquela seriedade na característica do vínculo da socioafetividade, mas não reconhecida registralmente. Pode o juiz fixar alimentos e declarar de maneira incidental a paternidade socioafetiva no bojo dos autos dos alimentos? Pode considerar que há pedido implícito nesse sentido? Aqui afirmo que não. São ações de Estado quando, no mínimo, tem que haver pedido expresso das partes nesse sentido. Mesmo porque, insisto, a verificação dos sinais exteriores da parentalidade socioafetiva deve ser prévia, sim, à fixação de alimentos, mas não é indispensável para a análise probatória criteriosa do vínculo da filiação e seus efeitos. E, portanto, não é requisito necessário para a determinação da obrigação alimentar a averbação de modo prévio. Podemos dar alimentos e não reconhecer o registro no bojo da ação de alimentos. Há limites e possibilidades dessas decisões, sem sombra de dúvida. Temos que lembrar que o caso base que deu origem à tese de repercussão geral se tratou de uma filha que tinha um pai socioafetivo disposto a manter o vínculo com ela, mas pediu o reconhecimento do seu pai biológico para fins de alimento. E o recurso do pai biológico foi julgado procedente. Portanto, nesse sentido, a maioria dos ministros negaram o provimento e daí, desse caso base, gerou a tese de repercussão geral. Contudo, nós temos que estar atentos ao regime de compatibilidade do sistema precedencialista com o direito das famílias, que é plural e atento ao caso concreto. O distinguish, as técnicas de distinção do caso concreto são importantes para a verificação da peculiaridade que pode estarmos tratando. E nesse sentido, para não ficarmos sem luz,